O momento em que a percepção atingiu Luggalo fez um arrepio gelado percorrer sua espinha. Essas pessoas, elas não estavam atrás de mais ninguém, estavam vindo por ele. Seus olhos percorreram o campo de batalha, examinando cada centímetro, tentando entender o caos que se desenrolava diante dele. Como isso é possível? Seus pensamentos aceleraram, o pânico fervilhando sob a superfície. Tudo tinha começado. Tudo deveria estar sob seu controle, mas a realidade estava se desfazendo rapidamente. Seus 3 melhores lutadores, seu orgulho, haviam caído. Não para um grupo, não para um plano mestre, mas para um único oponente implacável. E como se isso não bastasse, a equipe inimiga se movia como um só corpo. Cada movimento sincronizado, cada ação calculada. Era aterrorizante. Uma sensação nauseante subia em seu peito. É aqui que os sonhos despedaçados sofrem sua primeira derrota? As palavras ecoaram em sua mente como uma maldição. Longe do campo de batalha, na câmara de observação privada, Nai assistia com olhos arregalados e incrédulos. O patrocinador orgulhoso, o homem que orquestrara tudo nos bastidores, agora estava congelado, a fúria crescendo a cada segundo. Ele bateu o punho no braço da cadeira e gritou para o homem que estava em silêncio atrás dele. Que diabos o Luggao está fazendo lá fora? Eu entreguei a eles todas as gravações de batalha daquela equipe. Como eles ainda estão perdendo? Mas, em vez de medo, seu servo respondeu com um sorriso calmo, quase presunçoso. Não se preocupe, chefe, ele disse friamente. Mesmo que estejam perdendo agora, eles ainda têm um plano reserva. Eu garanti isso. Gastei uma fortuna nesse confronto. Confie em mim. Não haverá problema. Mas, fora da bolha de arrogância deles, a multidão explodia em confusão e descrença. Um rugido subiu das arquibancadas enquanto a outrora invencível equipe Sonhos Despedaçados desmoronava diante de seus olhos. Espectadores se inclinavam sobre o corrimão, gritando, ofegando, tentando processar o que estavam testemunhando. O que acabou de acontecer? Uma voz exclamou, o pânico entrelaçado em seu tom. Outro balançou a cabeça atônito. Juro que só desviei o olhar por um gole d'água e o lugar já estava no chão. E então veio um lamento de desespero. Não! Apostei 3.000 de ouro nos Sonhos Despedaçados. Tudo perdido assim. Se o Pico Eterno vencesse hoje, isso poderia se transformar em um desastre. O caos fervilhava ao redor deles, fumaça e tensão pairando no ar como uma tempestade que se recusava a dissipar. No meio dos escombros de seu orgulho e poder, Luggao e Yan Bingbing estavam sentados, ombro a ombro, machucados e sem fôlego. O chão tremia levemente a cada confronto à distância, mas tudo o que podiam fazer agora era ofegar por ar e se preparar para o inevitável. A voz trêmula de Yan Bingbing, olhando fixamente à frente com olhos arregalados e exaustos, disse: Líder, se não conseguirem escapar, vamos perder. Só restamos nós dois. Luggao rangeu os dentes, seus punhos tremendo de frustração, mas sua voz permaneceu desafiadora. Eu não acredito nisso. As habilidades de controle dele não podem durar para sempre. Mas antes que o eco de suas palavras desaparecesse, uma voz calma cortou o ar. O herói, seu tormento, sua ruína estava sorrindo. Seus olhos brilhavam com uma confiança silenciosa, e sua presença parecia mais pesada do que nunca. Não estou controlando eles com habilidade, ele disse. A voz baixa e afiada como uma lâmina. Se estão esperando que minhas habilidades se esgotem, é melhor desistirem agora. A verdade atingiu como um trovão. Luggao congelou, o suor escorrendo instantaneamente por sua testa. Ao lado dele, os olhos de Yan Bingbing se arregalaram com a mesma percepção e medo. Ambos começaram a tremer. A vantagem na qual se agarravam, ela nunca existiu. Atributos bônus. Luggao sussurrou, a voz falhando. Como isso é possível? Armas assim realmente existem? A voz de Yan Bingbing mal passava de um sussurro, mas carregada de pavor. É uma arma encantada. Não havia atraso quando ele a usou. Pode realmente ser a habilidade da arma. O silêncio pairou por um instante, e então a expressão de Luggao endureceu em algo feroz. Nunca pensei que seria forçado a esse estado por uma equipe de novatos. Ele alcançou, dentro de seu manto, os dedos se fechando ao redor de uma pequena pedra vermelha. Parece que realmente tenho que usar isso. Com um único movimento, ele mordeu o cristal vermelho, o cristal de cinza selvagem, um item proibido, sussurrado em tons abafados. Ao destruí-lo, ele libera uma névoa que induz um estado de berserk temporário, aumentando todos os atributos em 30%. Enquanto os fragmentos se dissolviam em sua boca, Luggao bateu o punho no peito, um impacto que ressoou nos ossos. Instantaneamente, seu corpo foi inundado por uma energia vermelha. Seus músculos incharam, as veias pulsaram como fios vivos e seus olhos brilharam em vermelho carmesim, uma aura de raiva crua e violência emanando de sua forma como uma enchente. Yan Bingbing, observando em descrença, sussurrou: Líder, já estamos usando isso? Mas, mesmo enquanto falava, ele também juntou as mãos e momentos depois seu corpo estava envolto naquele mesmo brilho vermelho selvagem. A desesperação deles era palpável. Estavam apostando tudo. Nas arquibancadas, o queixo de Han caiu. Eles estão usando drogas? Isso não é trapaça?
Por trás dele, com os braços cruzados, Wai estreitou os olhos. É o cristal de cinza selvagem. Tecnicamente, é uma ferramenta, mas ouvi dizer que quem o usa não consegue evoluir ou melhorar por 5 anos depois. Eles estão apostando tudo nesse confronto. E então o campo de batalha mudou, como demônios emergindo das cinzas. Cada membro dos sonhos despedaçados começou a brilhar com uma luz vermelha, torcendo e flamejando ao redor deles. Seus olhos ficaram escarlates, crepitando com eletricidade. Seus corpos tremiam com poder e sede de sangue. Estão rúgido. Eles romperam as armadilhas e restrições que antes os prendiam. Son Queen, que momentos antes estava sob o pé do herói, rosnou e saltou para cima com a força recém-descoberta. Ele sacou sua arma e avançou diretamente contra o herói. Mas, com uma graça fluida e calma, o herói desviou do golpe. Esse tipo de supressão não é mais suficiente. Os sonhos despedaçados se reagruparam, seus corpos pulsando com poder tarmesim, de pé, altos e unidos. Sua recuperação era completa. Eles pareciam monstros renascidos das ruínas, prontos para retomar o campo de batalha com tudo o que tinham. Wai olhou em descrença. Lutamos por tanto tempo. Finalmente tomamos o controle, e agora eles se recuperaram completamente. A resposta do herói foi um sorriso tranquilo, confiante e inabalável. Isso é apenas uma luta no leito de morte. Não há nada a temer. A voz de Lugal ergueu-se novamente, agora cheia de uma determinação amarga. Já temos informações sobre sua arma. Não espere que ela funcione contra nós novamente. Ele ergueu o braço, sua voz ecoando pelo campo. Entre em formação. Não deem mais chances a eles. Enquanto o brilho carmesim da formação dos sonhos despedaçados crescia ao redor do campo de batalha, feroz e ameaçador, nosso herói apenas observava com um sorriso calmo e divertido. Então, com um gesto lento, quase teatral, ele ergueu sua arma bem alto no ar. A luz capturou suas bordas, afiadas, brilhantes e radiantes. Sua voz soou, firme e serena, mas poderosa o suficiente para silenciar o caos. Muito chamativo, mas parece que vocês têm alguma força, já que revelaram sua carta. Permitam-me mostrar um pouco de respeito em troca. Vou deixar vocês testemunharem a nova técnica da minha segunda fase, o guarda-chuva de luz fluida. Vendo o ataque que se aproximava, os instintos de Lugal entraram em ação. Formação de defesa, bloqueiem agora! E o Boan imediatamente saltou para a frente, erguendo seu enorme escudo e se preparando para o impacto. Deixem comigo, ele rugiu, cravando os calcanhares no chão. O feitiço colidiu com o escudo, uma explosão de luz e força irrompendo no impacto. E o Boan foi empurrado para trás, as botas arrastando na terra. Os olhos de Lugal se arregalaram por um instante, então se estreitaram enquanto ele gritava. Foi bloqueado, agora contra-ataquem! Mas antes que suas palavras terminassem de ecoar, líder, olhe para cima! Um dos companheiros gritou. O que é isso? Outro exclamou, o pânico infiltrando-se em suas vozes. Lugal ergueu a cabeça e congelou. Acima deles, no céu aberto, símbolos arcanos giravam em movimento, formando um círculo brilhante e magnífico. Era belo, era aterrorizante, era magia viva e inteligente. Impossível, Lugal arquejou. Ele é apenas um andarilho. Ele só passou pelo segundo despertar recentemente. Como ele pode usar um feitiço de formação em cadeia? O céu se iluminou e o círculo mágico giratório travou no lugar. Abaixo dele, nosso herói permaneceu imóvel, sua voz como uma tempestade silenciosa. A parte mais difícil de um feitiço de formação em cadeia é o controle durante a conjuração e o meio que também serve como ferramenta para canalizar. Meu guarda-chuva de luz fluida de 1000 lâminas foi forjado com inúmeros materiais raros para alcançar seu estado perfeito, e hoje finalmente vejo que tudo valeu a pena. As auras carmesins que antes cercavam a equipe Sons Despedaçados piscaram e então desapareceram, apagados como se seu poder nunca tivesse existido. O efeito foi instantâneo. A força berserker drenou de seus corpos. Seus olhos perderam o brilho vermelho e seus joelhos cederam. Das arquibancadas de seus principais apoiadores levantou-se rugindo de fúria. Lugal, seu bastardo, acorde, meu dinheiro! Seu servo leal atrás dele tentou acalmá-lo. Chefe, por favor, se acalme. Mas ninguém não estava ouvindo. Ele avançou, chutando o homem com violência. Você não disse que venceríamos? Dentro da arena, a tempestade havia passado. Nosso herói abaixou seu cajado, o brilho desvanecendo. Ele virou as costas para os inimigos derrotados, sem olhar para trás, acenando casualmente para a sua equipe. Tudo bem, deixa a limpeza com vocês. Seus companheiros de equipe sorriram amplamente. Cansados da batalha, mas vitoriosos, responderam com um entusiasmo casual. Sim, nós cuidamos disso. Do público, uma onda de vozes explodiu, mistura de descrença, espanto e pura exaltação. Meu dinheiro, perdi tudo, gritou um apostador. Que sonho despedaçado, vocês são um lixo, zombou o outro. Então a celebração começou. A equipe Sonhos Despedaçados caiu, um por um, desmoronando no chão, derrotados, destruídos. A arena rugia com os gritos de fãs e espectadores. Eles venceram! O Pico Eterno é incrível, vamos ficar ricos agora! O campo de batalha era deles, a multidão era deles, o momento era dele. Enquanto os aplausos ecoavam pelo coliseu, nosso herói permaneceu no centro, sorrindo suavemente, sua voz calma e segura. E com isso, a primeira batalha do Pico Eterno está concluída. Assim que a poeira da arena começou a assentar, a cena mudou com um ímpeto dramático
Cascos trovejaram pelas planícies, batendo como tambores de guerra contra a terra. Uma dúzia de cavalos galopando rasgou o vento com uma velocidade ofuscante, cada um carregando uma figura familiar. À frente, com o manto esvoaçante como uma sombra no céu, estava nosso herói, ladeado por seus companheiros de equipe, olhos focados, corações firmes. Atrás deles, um grupo de perseguidores furiosos dava caça, seus gritos ecoando pelos vales. Não os deixem escapar! Eles não devem cruzar as fronteiras da cidade do Pico Celeste. Como esses cavalos são tão rápidos? Que tipo de monstros eles estão montando? No meio do caos, Wang, ofegando ligeiramente pela cavalgada selvagem, inclinou-se para a frente e gritou para o líder. Não deveríamos lidar com eles agora? Um golpe limpo, talvez. Nosso herói olhou para trás, seus olhos calmos como água parada. Não há necessidade. Estamos quase na fronteira da cidade do Pico Celeste. E nossos aliados já estão nos esperando. Ao dizer essas palavras, a perseguição selvagem parou abruptamente. Diante deles estava uma fileira de cavaleiros envoltos em mantos pretos e vermelhos, a elite na fortaleza da presa de sangue. Frios e imóveis como estátuas antigas guardando uma tumba esquecida. A visão fez os perseguidores da Arena da Névoa da Montanha pararem bruscamente. Um deles olhou para os recém-chegados e exclamou: "São pessoas da fortaleza da presa de sangue! Cruzamos a fronteira da cidade do Pico Celeste." A expressão do líder deles ficou sombria. Antes que pudesse falar, um dos membros da equipe sussurrou tensamente: "Líder, o que devemos fazer agora?" O líder fez uma pausa, depois deixou escapar um suspiro lento, sua voz cheia de derrota e resignação. "Deixem eles irem. Não foi só a nossa arena da Névoa da Montanha. As outras 6 arenas também foram esmagadas. Por que deveríamos arriscar nossas vidas por essa vingança, agora que sabemos que eles são apoiados pela fortaleza da presa de sangue? Vamos resolver isso diretamente com eles." Com um último olhar furioso, ele virou seu cavalo. "Vamos embora." Um a um, os perseguidores da Névoa da Montanha desapareceram no horizonte. Na fronteira da cidade, nosso herói puxou seu cavalo para uma parada suave. Os cavaleiros da fortaleza da presa de sangue o saudaram com respeito silencioso. Seu líder, um homem severo, mas digno, com cabelos prateados e olhos como nuvens de tempestade, deu um passo à frente. "Líder Cal", o herói o cumprimentou com um sorriso. "Você chegou na hora certa." A cena muda novamente. As telhas ardentes da batalha provam dos cascos, o rugido da multidão, tudo se dissipa em silêncio. Agora estamos em uma sala iluminada por velas, quente, mas tenso, o ar carregado de tensão. No centro de tudo, Gu anda de um lado para o outro, furiosamente, sua voz subindo com exasperação. Ele joga um saco de moedas na mesa e encara o grupo à sua frente. "Eu pedi que vocês saíssem e ganhassem um pouco de dinheiro, não que causasse uma maldita tempestade pelo continente. Droga, 86 vitórias consecutivas. O que vocês estão tentando fazer? Declarar guerra? E já que estão nisso, por que não mataram Naon Changtu? Seus diabinhos do Pico Eterno, vocês são adoráveis demais para o próprio bem." Ele empurra o saco de 30.000 moedas de ouro de volta para nosso herói. "Aqui, peguem de volta. Sério, vão e devolvam isso para eles. Digam que não estão afiliados à fortaleza da presa de sangue. Cortem os laços de forma limpa." Mas, em vez de pegar as moedas, nosso herói ri, recostando-se com um brilho nos olhos. "Chefe Gu, não foi você quem disse que poderia lidar com qualquer problema naquela época? Então por que a mudança repentina de ideia? Por que tanto medo agora?" No momento em que essas palavras ecoam, a expressão de Gu se transforma, a raiva inflamando seus olhos, o rosto vermelho de frustração. "Eu disse para manter um perfil baixo, ganharem algum dinheiro. E o que vocês fizeram? Pisotearam os rostos das 6 grandes arenas e depois disseram a eles que as botas que estava usando eram da fortaleza da presa de sangue." Ele quase engasga com a raiva. "Vocês deixaram uma pegada, tamanho 48 no orgulho deles, por um insulto do tamanho de uma cratera. Vocês sabem o que isso significa?" Nesse momento, a porta se abre com um estrondo, e o assistente de Gu entra, cambaleando, pálido como um fantasma. "Chefe, grande problema." Gu se vira para ele, fervendo. Não vê que estou no meio de um colapso? Fale rápido. O assistente engole em seco, a voz trêmula ao relatar. "Notícias da linha de frente, senhor. Representantes da Névoa da Montanha, seu Púrpura e várias outras grandes arenas, todos se reuniram nos cânions da Montanha do Trovão. Eles disseram que estão aqui para exigir uma explicação de você." As palavras pairam no ar como uma guilhotina. Guo congela. Seu ar de bravata desaparece em um instante. Gotas de suor começam a escorrer por sua testa. Seus lábios se entreabrem, mas nenhuma palavra sai. Apenas um sussurro sem fôlego escapa. "Eles estão aqui por causa do Pico Eterno." E no meio do pânico crescente do caos que se apertava ao redor deles, nosso herói apenas sorri, calmo e inabalável.
Ele olha pela janela como se observasse uma tempestade distante se aproximando, e diz com uma diversão silenciosa: eles vieram tão rápido.